Ana, você mencionou o processo de pesquisa e acho que uma das delícias de te ouvir falar sobre um defeito de cor é justamente a longa pesquisa que você viveu, porque foi um livro escrito durante muitos anos. Então, eu queria que você contasse um pouco desse processo de pesquisa, incluindo o que você vivenciou, porque foi uma busca sua por sua negritude e uma busca que foi deixando pegadas durante toda a sua escrita. Eu não tinha ideia de como é que se fazia pesquisa, né? Não venho do ambiente acadêmico, né? Na publicidade tem um imediatismo ali que o livro simplesmente cortou, né, para mim. Foram 5 anos de concepção do livro, durante os quais eu fiz pesquisa, eu só li durante 2 anos, né? Li e anotei, eu acho que o fundamento do que se tornou a história de um defeito de cor depois, né? Depois foi 1 ano de escrita e mais 2 anos de reescrita, né? Eu me lembro assim que eu sou muito visual, né? Eu falo que ao invés de descrever, eu descrevo, né? A cena já está acontecendo inteirinha na minha cabeça. Então eu lembro que eu achava que eu ia escrever uma história que se passava em 100 anos, né? Então eu peguei 100 folhas de sulfite, grudei na parede da minha sala, dividida em 3 colunas, né? Na primeira coluna, conforme eu ia lendo, eu ia anotando ali. Na primeira coluna, eu escrevi o que se passava na vida da personagem principal. Na segunda coluna, o que passava na vida dos personagens secundários que lidavam com a personagem principal e que podiam influenciar a história, né, de alguma maneira. E na terceira coluna, o que acontecia na cidade, no mundo, no país, né, que pudesse também influenciar aquela história, né? Aí, depois desses 2 anos, quando eu finalmente consegui parar de fazer a pesquisa, porque depois eu descobri que é um dos processos da escrita que eu mais gosto, né? A pesquisa e depois o processo da reescrita, eu tinha ali um esqueleto de uma história, né? Então, eu comecei a escrever. E durante muito tempo também eu tive que recalcular esse roteiro, né? Conforme você vai escrevendo, a história vai mudando, vai tendo novas ideias. Então, acho que aquele roteiro inicial, ele é, sei lá, 20% do que o livro se tornou depois, né? E depois veio o processo de reescrita, que eu senti que é o que eu mais gosto, né? Aí, de novo, brincar que eu sou uma reescritora ao invés de uma escritora, né? O Defeito de Cor, ele foi reescrito 19 vezes do zero. Eu me lembro eu lia a página que eu ia reescrever, reescrevia de cabeça e comparava as duas, né? Eu só parei no momento em que eu achei que a que eu estava reescrevendo já estava pior do que eu estava piorando a história ali, né? Ao invés de tentar melhorar, né? Então foi esse o processo, né? E isso te consumiu como pessoa, eu imagino, né? Você se isolou de familiares, amigos, você dividiu essa história com alguém antes dela ganhar vida ou foi um processo muito seu, pessoal? Durante o processo de pesquisa foi muito meu, assim. Eu estava primeiro morando na ilha de Taparica, né, sozinha, depois morando em Salvador também sozinha. E vivendo muito século XIX, né? O que me interessava nesses lugares era o que restava, né, os vestígios, né, Rosane? Ou seja, o que restava ainda do século XIX naquelas histórias, né? Então, eu me lembro, depois de voltar, eu não conhecia Salvador, a primeira vez que eu já foi mais ou menos pensando em escrever o livro, né? E eu me lembro de depois voltar em Salvador e não reconhecer a cidade do século XXI. Né? Porque eu estava ali procurando locações, exatamente, né? Tentando ler as camadas de arquitetura, de paisagismo, de reorganização da cidade, né? Que a gente tinha que ali escavar para entender o que foi Salvador daquela época. Maravilha.